Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. A nossa conversa hoje é com a Mama Senzeluange, sacerdotisa do Candomblé do Congo Angola. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal Angeline e também nos acompanhe pelo Spotify. Acione o sininho, deixe suas mensagens, faça suas observações. Colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Doutora Vanessa Molinas, farmacêutica, bioquímica, pós-graduada em neurociência, psicologia positiva. É um prazer recebê-la aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Cris, eu que agradeço. Como você sabe, porque eu já lhe disse, todos aqueles que chegam pelas mãos abençoadas de pessoas como Fernando Coelho, são um presente divino, são um encontro ancestral. Então, o prazer é meu. Aproveito, então, para agradecer aqui o Fernando Coelho pela indicação. A doutora Vanessa está aqui porque ela é do Candomblé, da nação Banto Angola, e vamos tratá-la durante a nossa entrevista como Mama Senzeluange. Muito, muito obrigada. Mama, vamos então começar para a gente poder entender. A senhora faz parte do candomblé, mas, por exemplo, não é chamada como mãe, mas como mama. Vamos começar por aí. Por que o título muda? Cris, na verdade, o sentido é o mesmo, né? O Uhum. termo mameto, o mama é uma corruptela de mameto, é o singular do chamado mameto. Corresponde a Yalorixá, né? Na verdade, é o posto tradicional de sacerdócio de uma mulher, né? Então, na verdade, é como se a gente estivesse falando de idiomas diferentes, porque nós estamos. Então, né, temos o inglês, o alemão, o espanhol e por aí vai. Então, é só uma tradução. Esse termo vem do quimbundo e por isso que a gente usa, porque em nossa tradição nós falamos muito o quimbundo, o quikongo, o umbundo, enfim, toda a linguística do povo banto. Por isso, E o que esse é o diferencial. Desculpa. E o que significa ser de Banto Angola dentro do candomblé? Banto é a denominação de uma série de povos, né? Então, de uma região da África ligada justamente por essa língua, por esse tronco linguístico. Então, os bantos pertencem a uma região da África subsaariana, em que engloba Congo, Cabinda, Guiné, Angola e por aí vai. E, na verdade, foram os primeiros, né, homens e mulheres africanos que, infelizmente, né, escravizados, chegaram no Brasil e durante os primeiros 300 anos de escravidão. Então, vieram muitos, em milhares, muitos também faleceram, e os que ficaram, enfim, formaram e fundaram a nossa nação, inclusive a nação brasileira, né? Então, a gente está falando desse povo, esse povo que sempre dominou a agricultura, um povo riquíssimo, um povo inteligente, um povo forte, e que chegou aqui naquelas condições, né, mas que nos ajudou e nos ajudam até hoje, culturalmente, espiritualmente, e por aí vai. Então, é desse povo. Então, agora, dentro do candomblé, existem rituais que são diferentes, existem grupos diferentes. Eu gostaria que a senhora me explicasse. Bom, o candomblé é uma religião brasileira, feita, né, por brasileiros de matrizes africanos, mas o candomblé foi criado aqui no Brasil, e justamente aquele candomblé onde predomina essa origem cultural, né, civilizatória de determinado grupo, então foram denominados de maneira diferente. Então, por exemplo,
Um modo mais conhecido, que a gente fala dos orixás, das divindades, né? Pertencem ou são originários ou são naturais do povo Yoruba, chamado povo Yoruba, que a gente chama de candomblé queto, né? Ou quetu. E os voduns também são do candomblé Jeje. E o Angola, o povo Angola, Congo Angola, tem as suas divindades, o nome de Inquice. Então, quando todo esse povo, essas pessoas, né, no modo que a gente já sabe o que, que aconteceu, mas sempre é bom lembrar, que foram dizimados, escravizados, trazidos aqui à força. A gente fala de África como se fosse uma coisa só. Não é, nós estamos falando de centenas de civilizações. Só entre o povo Banto, que é essa região subsaariana, a gente sabe de mais de 400 civilizações diferentes, né? Então, a gente tem em torno de que 200 vieram para cá, cada um com a sua própria cultura, a sua própria fala, enfim, os seus hábitos, né? Então, no candomblé Angola, todos os candomblés são parecidos, Cris, todos, a base é a hierarquia e a inicialização, né? Onde não há a hierarquia e a inicialização, e é todo ritual, não há candomblé. Então, candomblé é esse agrupamento, essa forma de, mais do que de resistência, de existência, é um modo de existir, é um modo de viver, né? Então, como outras também religiões, nós temos, desde o nascimento, que a gente está falando disso, né, de quando a gente se inicia, o que é? É você nascer para um novo mundo, você nascer para o orixá, para o inquice, para o vodum. Então, isso nós temos de muito parecido e de todo igual no candomblé, né? Até nossas vestimentas, nossos louvores e tudo mais, nós temos estrutura parecida. O que difere é realmente a forma dos rituais, os elementos que vão ser usados, as orações, as rezas, né? As invocações como são feitas, porque no fundo, e a maneira que se vê, porque assim, o candomblé banto, né, com o Angola que eu pratico, para nós, os minquice, que é o plural desse inquice, eles são forças da natureza, eles não são personagem, né, homem, mulher, que viveram na terra e por alguma razão, ia se tornar orixás, como, né, no mito Ketu. Então, eles são a própria natureza. Então, quando a gente olha o sol para a gente é Lembá. Então, este sol, ele nos nutre, ele nos alerta, ele caminha, ele nos dá vida, mantém a nossa energia vital, chamada axé, alto. Então, para este sol é que nós louvamos, nós fazemos as oferendas, né? Nós buscamos nos aproximar dele e buscamos ele na nossa vida. Então, essa é a diferença. No mito Queto, no mito Jeje, também vai haver esse mesmo louvor, né? Então, por exemplo, eu sou filha de Matamba, como se diz, né? Na minha nação, que é o mesmo que Inhaçã, ou Oiá, né? Então, ora, Inhaçã, Oiá, elas são as divindades do vento, da tempestade, da chuva, né? Do céu rosado de tarde. Matamba também. Então, como que a gente pode dizer aonde começa o vento de Inhaçã e aonde termina o vento de Matamba? Entende? Então, na verdade, é tudo a mesma coisa, é só como cada um olha a partir de onde está, né? A mesma coisa de Deus. E aí eu englobo todas as religiões, não só o candomblé. Deus, para a gente, na nossa tradição, é uma grande árvore, por exemplo, né? Modo que eu falo. Porque uma grande árvore, grande e frondosa árvore, da onde a gente se alimenta, as nossas raízes, elas estão enfincadas no mundo dos mortos, é assim mesmo, né? Dos ancestres que nós falamos, porque para a gente Deus não está no céu, perdão. Lembra é o sol, existe o Deus céu também, mas o Deus maior, o Criador, ele vem da terra. É para a terra que a gente se deita, é a terra que a gente bate a cabeça, e é a terra onde estão todos os nossos ancestres e ancestrais. Então, daí nós nos nutrimos,
né? Como grandes troncos, vivemos nossa vida, nossa existência, porque somos seres naturais. Para a gente, uma árvore, um rio, né? E nós somos a mesma coisa. Né? Somos, aliás, não somos coisa. Acho que é a grande questão filosófica aí da atualidade, né? Não somos objeto, precisamos voltar e aprender a sermos sujeito. Mas a forma como cada um enxerga essa grande árvore, né? Ela é só uma maneira de enxergar. E eu estou aqui na Zona Norte de São Paulo, a forma como eu olho, né? Eu vou dizer, olha, aqui tem mais galhos para o tubeira do lado direito, olha, está em cima de uma colina, ou está num vale. Aquele do outro lado do mundo vai falar, não, né? Não é bem assim. Então tá aqui, ó, da pequenininha, né? Eu vou falar não, é gigante. Então, na verdade, é uma coisa só, porque Deus Supremo, como para nós, é Zambi, que é o criador de tudo. Então é isso. E os Minquice, orixás ou voduns são faces de Deus, são as facetas, como nós também somos. É Porque assim. vocês também acreditam que há uma centelha divina em cada ser humano. É isso. Na verdade, todos nós trazemos essa centelha divina e fazer o santo, como a gente diz, né? Iniciar no candomblé é despertar essa centelha divina, né? E aí a gente tem algumas maneiras diferentes para um outro candomblé, por exemplo, onde dizem que essa centelha divina ou essa semente é plantada no ser humano, então tem vertente que enxerga assim, né? A nossa enxerga que nós trazemos, nós somos partículas. Aliás, o povo Bakongo, que é quem também traz muito, forma muito essa nossa filosofia, diz, né, que nós somos, enquanto pessoas, microcosmos, que tudo no universo, ele existe a porção micro e a porção macro. Nós somos sóis, Cris. Nós, como o sol, nós nascemos, né? Nós crescemos, atingimos o ápice da nossa luminosidade durante a vida, o nosso estágio produtivo, luminoso, cheio de axé, e depois a gente vai, né? Em direção ao pôr do sol, a gente vai, né, enfraquecendo nossas forças físicas e tudo mais, mas a gente jamais vai deixar de ser sol. E aí a gente passa para o outro mundo, a gente passa para o mundo dos Bakulo, o mundo dos que não estão mais aqui, mas ainda são, até que a gente renasça como sol. Então, esse é um princípio Bakongo que traduz muito do que a gente é, do que o nosso planeta é. Então, a gente é assim enquanto vida e morte, e a gente é assim todos os dias, porque a gente dorme todos os dias, a gente amanhece, a gente tem o nosso pico de energia, e a gente, então, depois volta a dormir. A grande questão, Cris, é o que se faz com isso, né? Então, a forma, as escolhas que a gente faz na vida é que nos tornam mais luminosos, mais radiantes, né? Ou não, ou mais sombrios. Mas lembrando que cada um de nós tem a parcela obscura, né, da vida. E para o povo Bakongo, isso é o normal. Isso é o natural. Então, não é uma vida isenta de problemas, não é uma vida isenta de conflitos, não há essa preocupação, porque somos todos, né, parte de tudo. Então, a sombra nos habita, né? E a questão só o que a gente faz com isso. Então, no nosso momento sombra, a gente precisa olhar, respirar, entender, compreender, e encontrar uma maneira criativa de passar por ela. Agora, Mama, eu queria entender uma coisa. No candomblé, a pessoa diz assim, essa inicialização, como a senhora disse no início, ela é quando a pessoa vai fazer o santo, é isso? É isso. Que pode Agora, acontecer. nem todo mundo faz o santo, né? Então, eu queria entender como que é, porque só para fazer um paralelo, na Igreja Católica, a pessoa se torna católica quando ela é batizada, certo? Uhum. Quando uma pessoa no candomblé não faz o santo, como é que ela se torna do candomblé? Existe algum outro tipo de inicialização?
Cris, o candomblé serve a todos. Tá? Nem todos servem ao candomblé. Essa é uma máxima que existe dentro da tradição, e que eu traduzo, como eu trago esse meu lado científico, né, da área da saúde, que eu precisei muito encontrar respostas para acalmar esse meu lado, Faço né? ideia. Mas foi muito bacana, você sabe, Cris, que eu acho que eu já tive as fases, né? Do fanatismo, quando eu era menina, e começou, aliás, do desespero, porque eu sofria possessões. Aí, quando eu cheguei na religião, aquele encantamento, vislumbramento, e aí depois, enfim, fatos aconteceram na minha vida, fui morar fora e tudo, e me senti, aí fui para a área da ciência, e aí falei, onde encaixa todos esses dogmas, né, esses conceitos? Cadê? E agora? O que eu faço com isso? Mas aí vem a maturidade, né? E a maturidade também da vida, e hoje tudo se explica. Hoje, assim, eu tenho um contentamento muito grande com a religião, né? Porque eu acredito nisso, eu acredito que a fé, ela precisa ser e pode ser, né, racionalizada, aí a ciência espiritualizada, para que nós nos tornemos humanos mais humanos. Então, este é o meu sentido da vida, né? É isso, dentro da religião, por isso que eu estudo tanto, e junto à religião, para que haja sentido, para que a gente possa aí, né, trazer luz a tudo que a gente vive, né? Mas, então, o candomblé ele serve a todo mundo. Fazendo uma analogia, uma metáfora com a área da saúde ou com as grandes academias, é assim. Então, imagina uma universidade, né? Qualquer um que esteja apto, que, que tenha condições, que se predetermine, né? Enfim, se comprometa, pode cursar aquela faculdade. Cada um dentro de um posto, por assim dizer, porque essa hierarquia, ela é agregadora, ela é abrangente, ela não é excludente. Então, não há nada no candomblé que exclua outras pessoas, né, ou as pessoas que queiram fazer parte do candomblé, desde que com as suas regras, né? Então, é isso. Por quê? Porque é uma tradição oral e que, para ela se manter, ela, né, ela criou os seus princípios, tal qual a Igreja Católica tem os seus 10 mandamentos. Então, nós temos também, não é num livro sagrado, não é numa Bíblia, mas é nessa tradição. Por isso que a gente leva tão a sério, né, manter tudo em segredo, não um segredo que ninguém possa saber, mas é porque a gente sente na pele, né? Eu menos porque sou branca, mas assim, eu sofro pelos meus irmãos a dor, né, do racismo estrutural, da intolerância religiosa que a gente sofre todo dia, então a gente não abre as nossas coisas também para os outros, porque vão destruir. Então, Então, a senhora atribui esses segredos do candomblé, que a maioria não sabe, a maioria que eu digo que não faz parte da religião, é exatamente, eu posso traduzir como uma resistência do povo negro em conservar essa tradição. eu sim, mas eu acho que antes de resistência, Cris, eu volto a dizer uma existência, porque a gente está falando de uma cultura, a gente não está falando de uma cultura de 300, 500 anos, a gente está falando de coisa de 5.000 anos, 8.000 anos para cá, né, que se tem um certo conhecimento, então já era oral, né, então já existia, então, na verdade, quando chega aqui para nós, também é isso, fora que é muito a maneira de interpretar. Então, eu estou falando aqui para você como eu interpreto. Porque, veja, a palavra inquice, né? A palavra inquice, que é o mesmo que orixá, né, para outras nações, mas para a minha nação, a tradução dessa palavra inquice é remédio. Entende? Ok, Inquice é uma divindade, sim. A esse Inquice nós fazemos oferenda, sim. Nós louvamos, sim. Nós envoltamos esse Inquice, é a base do fetiche, né? Tudo para a gente é ritual. Então, é um fetiche, um objeto imantado, energizado, transformado, dado vida a este objeto.
e que nos traz a cura, né? Então é isso, inquice é isso, inquice é remédio, inquice é cura, né? Então, ora, a cura serve para quem? A cura serve para quem buscá-la, entende? A diferença aí, como farmacêutica e mãe de santo, o que que é? A gente está muito ocidentalmente acostumado a, a, a medicação alopática. A gente procura médico quando está doente, já começa por aí. A gente vai à farmácia, a gente toma remédio quando precisa, né? Quando o mal já está instaurado, para a gente se livrar da dor. O povo originário, e aí eu estou falando do indígena também, porque o candomblé é feito também, é uma religião afro-indígena, né? O candomblé, a sua base, tem aí a base, o apoio do povo indígena brasileiro também. Então, esses povos originários, eles, a forma de ver, de nos ensinar a lidar com cura, e eu falo de todo tipo de cura física, cura espiritual, cura emocional, cura financeira, sabe? Todo tipo de doença, de mazela que nos atinge, mas a forma de olhar é que é diferente, e a forma de praticar. Então, as coisas não estão numa prateleira, entende, Cris? A gente vai lá e pega o remédio. Não, é o que você faz com isso, é o antes. Então, existe um princípio, né, também banto, que a gente fala que quem sabe de onde vem a cura não teme a doença. Então é como se fosse isso, a gente caminha com a cura, sabe? A cura nos habita. E não é no sentido. A gente toma o remédio antes, vamos dizer assim, antes, durante e depois. É uma coisa comum para a gente. E isso, em nenhuma maneira, nos livra da gente passar por infortúnios e felicidades. Mas certamente a gente passa mais leve, a gente passa com, sabe, com menos dor, a gente passa com mais certeza de que aquilo é, é possível transcender. Então é isso, esse é o princípio, e nisso a gente faz com alimentação, né? Quando a gente fala de iniciar alguém no candomblé, por que que existe isso? E aí eu volto também para os estudos antropológicos da coisa. Em várias culturas, Cris, homens e deuses, divindades viviam juntos, né? E houve um rompimento. Então, a gente está falando aí de Adão e Eva no paraíso, a gente está falando de mitologia grega, a gente está falando, né, de Orunmagê, a gente está falando assim, desde a época do Kemet, a gente está falando de muita coisa antiga. Então, homens e deuses viviam juntos. Em algum momento houve esse rompimento. Então, nós fazíamos parte da natureza. Em algum momento nós nos perdemos ou fomos, né? Enfim. Fazer o santo é só religar isso, né? Então é isso, é você viver nessa crença, é essa filosofia e com a força poderosa do orixá na gente. Então, qualquer um, eu falo, repito, qualquer um pode viver essa experiência, desde que siga os preceitos, siga as regras, siga as normas, entende? Agora, o candomblé também ele é aberto para várias questões. Então, eu atendo na minha mesa de jogo de búzios várias pessoas com questões e com angústias, né? E nem por isso a pessoa precisa se iniciar no candomblé. Né? As pessoas que frequentam também os terreiros, os barracões, nos dias de festa, de toque, elas também estão lá para receber o axé, né? Aquela energia boa que regula a nossa vitalidade. Então, que a gente, quando a gente abre a casa para o público, e não necessariamente ela precisa se iniciar. Então, o candomblé serve a todas as buscas. E aquele que sente na sua muxima, no seu coração, sabe, que ali é a busca, ali é o seu lugar, que naquela comunidade, né, ela vai prosperar, crescer, ou se encontrou simplesmente a resposta, né, de uma busca aí, da onde a gente vem, para onde a gente vai, aquela questão toda, e então ela ingressa. A gente fazendo um comparativo é isso, com a Igreja Católica, como você fala, há o batismo, a nossa religião também, né? Há o casamento religioso, sim, há a crisma, né? A primeira comunhão, que é a base dos ensinamentos, sim, só que para a gente
é de uma forma diferente. E aquele Agora, que... quando a gente fala do batismo, nós estamos falando também de fazer o santo, ou é diferente? Porque eu quero emendar uma outra pergunta. Por Tá. exemplo, Não, é quando a gente diferente. vai um terreiro, chega lá, tem muitas pessoas participando daquele ritual. Todas essas pessoas que estão lá com vestes paramentadas, todas elas fizeram o santo ou algumas não fizeram? É Não. isso que eu estou te perguntando, eu quero entender o que é. Então vamos lá. Também eu vou, se você não estiver entendendo, você me fala, né? Eu vou buscar um pouquinho lá atrás. Não, nem todas estão lá, nem todas que estão lá fizeram o santo. Muitas fizeram, a maioria, outras estão aguardando para fazer, e outras estão simplesmente experimentando para ver se aquilo é para elas ou não, né? E outras são só de, como a gente chama de assistência, aquela pessoa que ela vai, ela bebe daquela água, mas ela não quer se envolver nessa profundidade, né? No sentido. Então, nem todas nasceram para ser padre, para ser, né? Então, é nisso, nessa, Entendi. ou professores universitários, né? Agora, quando a gente, é que existe um padrão, de novo, né, colonialista, ocidental, porque quando a gente fala na religião católica, tem coisas que a gente consegue fazer um parâmetro, tem coisas que não, porque toda a religião abraâmica, que vem dessa, né, dessa base abraâmica, então a gente está falando do cristianismo, islamismo, né, judaísmo, existe um fator, Cris, muito diferente da nossa cultura, porque para eles, né, por que que se batiza? Para alcançar o reino dos céus. Porque se, né, se alguém morre, vamos falar ali, se alguém morre sem ter sido batizado, é pagão, não alcança o reino dos céus. Na nossa cultura não existe isso, até porque, né, não temos pecado, é uma conotação muito diferente. Então, essa ligação já é feita, na verdade, o céu já é nosso, né? A gente já habita, então, tudo que a gente vê, que a gente toca, que a gente conhece é o natural. E isso para a gente, então, estar aqui hoje nessa vivência, nos evolui de uma certa maneira, claro, né? Da mesma maneira que a Terra gira, que o Sol gira e volta para o mesmo lugar, a gente também, porque é uma religião matriarcal. Tudo que a gente fala de matriarcal é o cíclico. Porém, a gente nunca volta da mesma maneira, né? A gente está sempre modificado, a gente está sempre melhor. Então, neste termo, a evolução cabe. Mas no termo da gente precisar evoluir para encontrar ou para alcançar o céu, isso não. Então, é uma diferença pontual. O céu é conosco, a chuva é conosco, o mar é conosco, entende? Então, as forças são conosco. Aquele que se afasta delas, não acontece nada de ruim. Então, se a pessoa não faz o santo, não acontece nada de mal. Mas ela não vivencia essa experiência, porque é uma experiência muito forte e poderosa, né? E é verdade, porque da mesma maneira que é poderoso, vai tomar um banho de cachoeira. Aquilo é um poder na nossa vida, é que a gente foi banalizando, né? E virou o que hoje aí a gente luta para resgatar. Mas daí, Mama, se tem, por exemplo, eu vou até aí, por exemplo, ler Búzios com a senhora. A senhora me diz, olha, então você precisa tomar um banho de cachoeira, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. A maneira como eu faço isso, ela também determina se isso fará um efeito na minha vida. Agora, se eu faço Como só porque tudo. foi pedido, aí pode não fazer o efeito desejado, não é? É isso, porque primeiro é a intenção, né? Uhum. Então, veja, quando a gente fala do que a gente precisa ser curado, o jogo de búzios, ele é um grande diagnóstico, de novo aí, fazendo analogia com a área da saúde. Aham. Eu penso isso, eu penso que eu atendo pessoas, né, e ajudo pessoas no caminho a se curar. Então, o jogo de búzios, ele é um diagnóstico, ele é um orientador de conduta, Cris, igual a Bíblia ou, né, os livros religiosos são para quem
os cultuam, acredita? Então, é um orientador de conduta. As divindades, apesar de ser um jogo que fala de passado, presente e futuro, não é um jogo adivinhatório, é um jogo divinatório, onde as divindades se fazem presentes, por isso precisa ser um sacerdote, uma sacerdotisa preparada para isso, para escutá-los, né, e para orientar, né, de maneira benéfica, claro, sempre, mas né, produtiva a pessoa. Então, o que são banhos? O que são esses chamados ebós, limpezas, né? Que não é só isso, ou rituais, são reguladores de axé. Nós somos bioma, Cris, nós somos bioma, somos vivos, nós somos um ecossistema completo, você, eu, tal qual nós temos Amazônia, Caatinga, etc., cada um tem o seu ecossistema, né? O que que a gente faz? Né? Eu falo que não é mágica, mas é magia. Na verdade, é enxergar no outro o que o bioma daquela pessoa, primeiramente, precisa conhecer, né? Isso eu, como consultora, mas eu creio e acredito que a gente mesmo pode e deve fazer com a gente. Então, veja, quando a gente se conhece, quando a gente conhece o nosso bioma, do que a gente é feito, e eu estou falando de água, ar, né, terra, fogo, estou falando de natureza mesmo. Eu e muita gente aí há milhares de anos. Então, a coisa não pode cair no banal. E é a gente regular em que momento que a gente está, porque a gente é mutante, né? Então, tem épocas que a gente está mais água. E dentro dessa água, a gente tem água do rio, a gente tem água cachoeira, a gente tem água lago, né? Água mais parada, água mais agitada, água forte. E se a gente água demais também, Cris, isso destrói a gente, entende? Então é isso, está tudo na natureza. Tem épocas que a gente é mais fogo, ou a gente precisa do fogo. E se a gente é muito fogo, sai de perto. Tem o fogo vulcão, tem o fogo fogueira, tem, sabe? Então é isso. E senão a gente explode. Então, o que que faz um zelador de santo? Nessa minha linguagem, né? Regula o bioma. E a gente aprende. Quando a gente faz o santo, ou a gente convive numa comunidade, na verdade, a gente só está sendo cuidado, né, por toda uma comunidade, e a gente está aprendendo empiricamente a se regular. Então, é isso, né? Então, nós temos alguns reguladores dessa energia. Obviamente, a escolha é de cada um. Primeiro, para você pisar neste rio, primeiro, para você pisar nestas águas, né? O caminho, a busca continua individual, não é uma mágica. Não está nada em prateleira, agora eu quero tal coisa, agora eu... Não, mas o desejo de querer, de estar, é fundamental para você caminhar. São caminhos, Cris. A gente conhece o caminho das pessoas e vai. E o jogo de búzios vai dizendo: não vá por este caminho, porque não vai te levar a nada. Ou não vá por este, porque tem algum perigo. E aí você retorna e refaz caminhos, né? Então é isso. De Na uma maneira verdade, muito linda e o magífica. jogo, o jogo do Búzios é, como a senhora disse mesmo, é um diagnóstico e ele é uma orientação. E é por aí que se entra no candomblé. É isso. Uma das maneiras, né? A gente está falando de uma religião também familiar, onde por muitas vezes se entra porque se nasceu nela, tal qual o Certo. catolicismo e outras coisas. Então, pode ser um chamado ancestral, pode ser visitando um terreiro, pode ser por encontros com pessoas, né? Na verdade, Cris, é a gente escutar o sensível, é a gente escutar esse universo. E uma das maneiras que a gente escuta o universo é através do jogo de búzios, né? O universo fala, que eu falo, todos os orixás, os minquis, os nossos antepassados, o jogo de búzios é uma porta de entrada, né? É um modo mais, vai, convencional de se fazer. Quero saber da minha vida, não só do futuro, sabe? O futuro, na verdade, é o que a gente planta hoje, né? Então é isso, é o que a gente plantou ontem, é orgânico, mas para a gente saber se a gente está no caminho certo ou não, é muito bacana. Mama sem zelo antes. Eu quero saber por que as religiões de matrizes africanas, o candomblé, a umbanda,
elas são identificadas por uma boa parte dos brasileiros como macumba, uma coisa ruim. Quando você diz, aquele fulano é macumbeiro, é como se ele chegasse para te fazer um mal. Por que teve essa associação? E hoje, no ano de 2023, ainda tem muita gente que acha que é isso. Cris, porque é uma religião do negro, porque ela vem do preto, né? E tudo que vem do negro, do povo preto, sofre o racismo, né? Então, veja, senão não tinham feito tudo o que fizeram, escravizados, dizimados, tirado a cultura, então você tira toda a força daquele povo para ele se sentir mal, para ele se sentir sozinho, você destrói, porque a destruição da escravidão não foi só física, foi emocional, psicológica, de sua cultura, né? Foi tudo arrancado do negro. Então, o colonizador que fez isso, né? Então, essa cultura colonizadora, europeia, né, branca, foi que fez, que disse que tudo que vem do negro é feio. Olha, tem coisas até assim, que são essenciais para um pensamento afrocentrado e que para essa colonização é ruim, como, por exemplo, a preguiça do baiano, falam, né? A preguiça do povo indígena, o índio é preguiçoso, o baiano é preguiçoso. Ora, na verdade, eles são muito mais espertos do que a gente, porque o índio, ele já pescou o que ele tinha que pescar, o resto ele mantém no rio, ele mantém lá preservado, ele não precisa estocar, ele não precisa pescar, 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 acabar com o rio, colocar no freezer, no refrigerador, para ficar, sabe? Então, não tem sentido, é tudo natural, é orgânico. E a gente olhar essa autointimidade, a gente olhar para nós mesmos, esse é um pensamento, né, do povo sábio, do povo que sabe lidar com conflitos. Por que acontece hoje em dia, está tudo tão na transparência, que ninguém mais sabe lidar com uma desestabilidade emocional? Não é à toa que a ansiedade é o mal desse século e dizem do próximo. Então, a gente busca na ancestralidade essa cura. Ora, tudo que vem do negro, como foi falado feio, o dinheiro é feio. Se o dinheiro está na mão do negro, é feio, é errado, é roubado. Isso foi a colonização, né? Obviamente, algumas pessoas se aproveitaram disso também, né? Em várias situações. Agora, é curioso, Cris, que tudo que vem da macumba realmente é o problema. A galinha da macumba é o que eu mais escuto. A galinha da macumba que faz sacrifício animal, aquela coisa, né? Ora, é uma forma de ver, porque ninguém fala do peru, do Natal. Ninguém fala de um peru de ação de graças, do peixe, do bacalhau, da Páscoa, né? Eu, como farmacêutica, recebi atribuições ou competências para trabalhar em indústria de alimento, né? Ora, se a gente pega uma sadia, uma perdigão, né, que modifica geneticamente o animal, sabe, para que ele tenha mais peito, mais coxa, para eles poderem vender mais e mais caros e lucrar para ganhar dinheiro. Aí, veja, a sociedade moderna atual fala que isso é o normal. E aí são pessoas nobres, olha só. Então, não, é o contrário. A vida é tão preciosa para a gente, né? Zambi nos deu a vida, a nossa e de todos os outros seres, que para a gente se alimentar, a gente sacraliza o animal. Então, aquilo que a gente não absorve, que a gente não come a cabeça de uma galinha. Falando aqui, português claro, a gente não come, ou pode deixar de comer os pés de uma galinha, as penas, o sangue, a gente não bebe o sangue do animal. Nós usamos tudo como um remédio para a gente, de diversas formas. Aquilo que a gente não consome, ou não usa no couro dos nossos atabaques, as penas para enfeitar nossos orixás, minquis, voduns ou os assentamentos, a gente devolve para a terra. É simplesmente isso, porque é uma crença matriarcal, cíclica, que a gente veio da terra e volta para a terra. Então, quando a gente vê, também tem muita semelhança com muitas culturas. Mas é isso. Então, tudo que vem do preto, infelizmente, por isso que a gente luta tanto contra o racismo,
né? E a intolerância religiosa, é uma luta árdua e eterna, a gente já sabe. Mas então, mama, agora a gente vive em 2023. Porque uma coisa era antes, quando o candomblé, a umbanda, eram coisas desconhecidas, onde poucas pessoas frequentavam. Hoje é praticamente aberto, quem quiser vai lá e assiste, participa. Você também tem formas de entender que é uma religião. E por que que ainda taca fogo em terreiro, as pessoas ainda vêm. Eu sempre falo que uma pessoa vestida de preto na sexta-feira, nossa, tá de pretinho, hoje vai passear, vai para festa, Básico. né? Agora, uma pessoa que chega de branco numa sexta-feira, a pessoa já diz, pronto, chegou. Tem até um compasso com isso, né? Então, eu te pergunto, por que que ainda existe isso? Cris, nós estamos em 2023, mas infelizmente a maior parte da população morta, assassinada, ainda é a negra. O corpo é o negro que está estendido no chão, entende? Então, pessoas ainda passam fome. A gente está falando de, né, de coisas, de indústrias, de, enfim, a riqueza que tem o Brasil e pessoas morrem de fome. Então, eu acho, no meu entendimento, né, no meu ignorante de 46 anos de vida apenas, e numa democracia tão nova, tão, né, tão, mas isso já está muito enraizado. Né? O que o nosso ministro dos Direitos Humanos nos ensina, que é um homem de Airá, um homem do Candomblé, e nos ensina também que fala dessa estruturação, né, racista, e é isso que precisa ser quebrado, e não vai ser quebrado, infelizmente, com né, as vestimentas e tudo mais. Eu costumo dizer que hoje nunca teve, Cris, tanta informação. Né? Eu vejo a internet, essas coisas, como coisa muito boa, mas é um grande termômetro, ou seja, ferramentas dessa tecnologia. Não tem mais nada oculto, está tudo revelado. Tudo que todo mundo quiser saber, né, está aí exposto, mas ao mesmo tempo nunca se esteve tão ignorante, porque a questão não é a quantidade de informação, é justamente a sabedoria para aplicá-la. Então, quando, como, onde. Então, as pessoas, por isso que eu chamo essa medicina de terreiro, que eu chamo de medicina tradicional de terreiro, ela sempre existiu. Ela está nos autos inquisitórios, né? De 1500 e pouco, está ali. As pessoas já se beneficiavam dela. Inclusive, até a elite, a corte, já fazia uso dos feitiços, dos feiticeiros, né, etc., que chamavam, mas nunca deram voz, nunca deram luz, nunca deram respeito, Nunca só deram usurparam. crédito, né? Só usurparam. A Igreja Católica, a gente sabe que também fez isso com todo o respeito que eu tenho. Ontem eu estava, inclusive, na quadra de escola de samba, num ato interreligioso de uma escola que eu saio, porque o candomblé é samba, samba vem da palavra semba, que é quimbundo, do povo banto. Candomblé, carnaval, futebol, comunidade falam a mesma linguagem. E você pode ver que tudo isso fica, todo mundo gosta do carnaval, né? Usufrui, usurpa do carnaval, mas não dá o valor, é sempre uma coisa profana, né? Então, é sempre visto como uma coisa nociva. Eu atribuo sim ao racismo, não existe outra fonte, ao meu ver, porque, veja, se você pega essa cultura do seu lugar de origem, se você pega. Nós temos aqui os povos indígenas brasileiros, eles têm a cultura deles, né? Quem te estragou tudo isso? Então, foi um escravocrata que veio aqui, dizimou, escravizou todos os índios, e aí deu no que deu. Eu acho que demora. Eu sou uma mulher esperançosa, eu preciso ter esperança, porque eu vejo que os meus antepassados tiveram esperança, né? E é isso que nos mantém vivo. O esperançar, não no esperar, mas da gente fazer alguma coisa hoje, né? De fazermos alguma coisa hoje para colhermos amanhã, como toda Então, boa mama, semente. era isso que eu ia te perguntar. Como que a senhora enxerga o futuro?
porque, de qualquer forma, houve um caminho, né? Hoje já se fala em antirracista, hoje se fala abertamente do racismo, hoje tem lei que condena, tem juiz que condena, dá cadeia, tudo isso já eu considero uma evolução, né? Cris, mas Então, sem querer te como que a interromper, já te... senhora enxerga esse futuro? Cris, mas apesar da gente ter tudo isso, ainda colocam fascistas no poder. Não, sim, 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 isso eu Né? não Então, assim, a discuto. gente não está Ah, ainda, se falasse não, as pessoas enxergam. Hoje nós temos leis, mas elas são aplicadas. Hoje nós temos um bom caminho, mas não, mas é uma luta. Então, veja, é. vamos, né, dizimar. Então, o que que eu penso? Eu penso que a gente precisa fazer o nosso hoje. É isso. A ancestralidade nos deu a base, nos ensinou, nos mostrou o que foi bom, o que foi ruim, o que serviu, o que não serviu, né? O que continua servindo. A gente precisa pegar isso. Então, para mim, o futuro está no ancestral, está no que foi feito, né? O problema são as escolhas que a gente faz hoje. É isso. A futuridade, ela é natural, ela é orgânica. Ela é orgânica. O rio sabe para onde tem que ir, né? A semente sabe o que tem que fazer. Então, a gente não deveria se preocupar tanto, porque essa preocupação, e eu vejo de novo isso muito na minha mesa de jogo, as pessoas estão mais preocupadas com o amanhã, né? E tem que ser um amanhã bom, não pode ter, né, ser um amanhã ruim, tem que ser melhor do que é hoje, tem que ser de preferência de graça, tem que ter, e terceirizam a solução. Então, o que eu costumo aconselhar as pessoas é isso, né? Não, a gente não tem que pôr nossa chavinha de felicidade no bolso de ninguém, a gente tem que trazer para a gente tem que se olhar, a gente tem que se conhecer, é autointimidade, sim, é autoamor, autoajuda não existe, até como o Fernando fala, né? É alterajuda, nós estamos aqui para nos ajudar, né? Essa coisa do candomblé e do bacongo também é muito da comunidade. É ser o outro, é ser como o outro, na visão do outro. Não adianta a gente ter aquela empatia de se colocar no lugar de alguém sem vestir os seus olhos também, né? Uhum. Então é muito disso. Então o que a gente pode fazer é isso, é manter, a gente fica sempre na nossa luta com a nossa energia vital. Então, esse axé é aquilo. É a gente manter a nossa energia vital alta, né? Para quê? Para a gente passar por todos os conflitos esses que nós estamos falando, e estamos aos poucos passando, mas a gente precisa acelerar isso, Cris, porque enquanto tiver alguém morrendo, sentindo dor, sentindo fome, entende? Ninguém está ganhando. Ninguém, Então, a gente é não é olhar. feliz, não é possível. Não. A gente não é feliz, não é possível. O que a senhora diz é sobre a autorresponsabilidade, né? A gente não pega a bengala da terceirização e sai dizendo, isso não é comigo, vai com fulano, É faz isso. aquilo, né? É É isso, isso. é um dos 7 princípios que a gente traz dos nossos mandamentos, né? Essa autorresponsabilidade, essa autodeterminação, né? E nós temos a porção coletiva também, e com muita criatividade e fé, Cris. Mas, de novo, para o povo do candomblé, tanto, pelo menos o que eu sigo, o que eu pratico na minha casa, a fé, ela não é só ou tão somente a crença num Deus superior que vai fazer, sempre no futuro, né? Que vai fazer alguma coisa por mim se eu fizer alguma coisa por ele, não é isso. O que esses povos nos ensinam é que a fé é a fé no outro, é a fé em quem a gente está aqui, ó, conversando, é a fé em quem tem o que nos ensinar, é a fé no outro, da outra pessoa também que está no nosso caminho, e assim a gente vai se apoiando, entende? Então a fé não é somente em divindade invisível que a gente não vê no sentido de terceirizar a solução, porque não existe o salvador da pátria, né? Zambi já deu tudo para a gente, está tudo aqui. A gente é que foi estragando, então a gente tem que reparar, né? Existem aquelas forças negativas, sim, né? Existem algumas formas da gente viver, a forma natural, a forma que não é natural, aquilo que, né? E a gente vai fazendo essa manipulação mesmo dentro do que a gente pode. Então, o nosso pensamento também
nosso pensamento é a boca do mundo, né? A nossa cabeça, tudo que vem de cima da nossa cabeça, a gente escolhe. Traduzindo, alimentar o lobo bom, o lobo mau, né? Então, tudo que a gente coloca na nossa vida, no nosso caminho, e começa com o pensar, começa com o desejar, com o pensar. É assim. Porque, na verdade, é quando a gente assume, né, a nossa fé, o entendimento do outro, a compaixão, a empatia de verdade, as coisas elas fluem de outra forma. É como a senhora disse, vamos passar por problemas, vamos ter que resolver, mas a gente passa com mais tranquilidade, né? Com a segurança de que você está fazendo o seu melhor. É isso que eu É penso. isso, fazendo o melhor, que é fazendo o natural, que é fazendo o normal, entende? Ninguém precisa ser super-herói, Cris. Agora, bondade também não é qualidade, né? É necessidade básica, entende? Então, assim, a gente precisa um pouco tirar toda essa. A gente precisa, nesse sentido, a evolução, eu super concordo. A gente precisa exercer virtudes. Entende? A gente precisa ser mais virtuoso. Para mim, isso que é ser humanista, que é ser humano, né? Ser humano é isso, é ser virtuoso, ser bondoso, como o sol é com a gente, como a água é com a gente, e nós não somos com eles. Então, é confluir, sabe? É a gente se juntar um bracinho de rio, alguém está precisando de água, a gente cede do nosso também, porque alguém também trouxe águas para a gente, para o nosso leito, porque todo mundo vai acabar no Calunga, no grande mar, né, para a gente, que é o lugar da infinitude e da imensidão dos nossos fins dos dias, né, para a gente é no Calunga. Então é isso, todo rio leva ao mar, então é um olhar menos egoísta, sim, né, e agora esse ano 2023, que a gente está também no ano 7, cabalisticamente falando, é um ano ótimo para a gente voltar mais esse olhar para essas coisas. Então, é ritualizar a vida, Cris. A gente precisa fazer um ritual de tomar uma água, sentir essa água, rezar essa água, abençoar essa água, sabe? Porque ela está entrando no nosso corpo, ela está nos salvando, do que simplesmente comprar alguma coisa enlatada numa lata e ainda reclamar que de repente não estava gelada, foi caro, sabe? Então é na simplicidade. Agora está difícil ser simples, né? Nesse nosso sistema aí está difícil ser simples. Mas a gente não desiste, Cris. A Isso, a gente vai se gente apoiando, tenta. a gente vai fazendo, né? A gente vai fazendo. É Mama, isso, deixa eu te quando perguntar. Desculpa, que eu gostaria de saber é o que acontece quando a gente morre? Então, Cris, quando eu chegar lá, eu vou te falar. Vamos fazer uma conexão. Nós temos também, dentro do próprio candomblé, nós temos algumas visões diferentes, né? É o que eu te falo. Dentro dessa, existem muitas civilizações com muitos pensamentos. Então, a maneira que eu gosto de pensar, que eu penso, que para mim faz mais sentido, porque eu sou uma canceriana sentimental, mas eu sou muito racional também. É, é isso, nós somos como um grande sol, né? E a minha base familiar, eu trago do kardecismo, né, da minha família de origem. Então, eu também não me desvencilhei, eu tentei descolonizar um pouco. Mas por que que eu falo isso? Porque as duas, em um momento, se conversaram, né? O meu finado avô José Henriques, ele falava muito do pico do pôr do sol. E foi um lugar na espiritualidade onde ele denominou Pico do Pôr do Sol. Aí eu fico te falando, aí que eu entro e te também questiono. No pensamento do Bakongo, onde nós somos sóis e nós atingimos o ápice do meio-dia, aqui em vida, no reino dos vivos, o contrário, já que o mundo é dual, tudo tem em cima, tem embaixo, né? E a gente sabe. Então, esse pico desse pôr do sol, né? Desse sol da meia-noite, por assim dizer. Então, para mim, existe sim uma vida ancestral. Eu espero me tornar uma, né? Quando a gente faz santo também, Cris, para a gente morrer velhinho
e para a gente ser reconhecido no outro mundo por este nosso nome religioso, Senzi Luange de Aonzambi, por esses ancestres, pelo reino dos mortos. Então, dentro da cultura, né, Banto, do Candomblé, é esse pensamento. Então, eu espero ser recebida pelos meus ancestrais, que na sua vivência, né, principalmente esse grande patriarca da minha família, encontrou numa outra crença a sua forma de explicar o mundo, mas ainda assim como o ápice dessa vida majestosa, tanto em vida quanto em morte. Então, eu espero ser reconhecida por eles, eu espero ser acolhida por eles numa grande festa, né? E viver o meu tempo como ancestral, como ancestre, até chegar o momento de, ou como uma boa semente, renascer, porque só renascem também os bons. Então, é isso. É essa a ideia, como ser humano, né? E de renascer. Então, no meu pensamento é isso. Agora, se não for, eu vou voltar para explicar. Mas eu acho que Mama, é. nossa, é uma delícia conversar com você, né? Você vai falando, é uma coisa muito boa, né? Eu gostaria de saber se para essa nossa conversa aqui, a senhora gostaria de dizer alguma coisa que eu não te perguntei. Não, Cris, eu acho que você também é muito gostosa de conversar. Eu gosto de falar. Ah, acho que a gente tocou em assuntos fundamentais. O candomblé é muito complexo, apesar de natural, de simples, ele é muito complexo. Então, eu aconselho as pessoas a viverem essas experiências, a conhecerem um terreiro, a desmistificar. Não é nenhum bicho de sete cabeças, senão pessoas como eu, como Fernando Coelho, né, como outras. Tantas outras pessoas, a gente não escolheria isso para nós. É uma forma natural, orgânica, linda, forte, da gente exercer, né, as nossas escolhas. Então, sim, a gente precisa fazer a nossa parte para quebrar essa intolerância, tirar esses estigmas, né, de que é da maldade. Não, o homem é mau, né? O homem é mau em qualquer religião. Então, e o homem é bom também. Então, vamos focar no que é bom, vamos melhorar o mundo, porque pessoas precisam ser ajudadas. Então, é isso. No mais, eu só tenho a agradecer essa nossa conversa, esse papo. Espero ter ajudado e iluminado o pensamento de algumas pessoas para conhecerem o candomblé como ele merece, como ele deve. Não, foi ótimo. Mama Senze Luange, foi um prazer recebê-la aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Fica aqui também um outro convite para que a senhora volte para continuar a conversar, porque é uma delícia conversar com a senhora. E para você aqui que está ou nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo YouTube, se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, compartilhe o áudio, fale do espaço do canal Angeline para a sua família e para os seus amigos. Se inscreva aqui no canal, acione o sininho, deixe suas sugestões, faça comentários e também nos acompanhe pelo Instagram e pelo Facebook. Como eu digo, sempre no canal Angeline. E colabore assim para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Até a próxima quinta-feira. Mama, muito, muito obrigada. Muito axé, Cris. Obrigada. Axé, axé sempre. Sempre.